primeiro exercício que eu vou fazer, que é um exercício parecido com o que está na lista, é este exercício aqui. Ó. Olha bem. Seja f de x igual a x elevado à quarta menos 1 dividido por x menos 1, se o x for diferente de 1, e 3 quando o x é igual a 1. Olha, lá na lista está desse jeito aqui, ó. Exatamente assim. Não é esse exercício, mas quando eu digo que está assim é que ele está dado. Se x for diferente de alguma coisa, ele vale uma parte na função. Se x for igual a 1, ele está valendo uma outra parte. Então o exercício que está lá é parecido com isso aqui. Olha, quando você tem uma situação desse tipo aqui, o que a gente está fazendo? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, escrever x à quarta menos 1 dividido por x menos 1, se x for diferente de 1, é uma forma condensada de juntar essas duas informações aqui, ó. Esta informação e esta aqui, tá? Então, às vezes eu posso escrever desse jeito, e às vezes você vai ver assim em alguns materiais, às vezes você vai ver desse jeito aqui. Então, a primeira é a forma condensada, a segunda é a forma que você, em geral, usa para olhar como são os limites. Então vamos lá calcular o limite aí. O que eu vou pedir, né? Então a função é desse jeito e pedir nesse exemplo para calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda, o limite quando x tende a 1 pela direita e o limite quando x tende a 1, tá? Da função f de x, dessa função que está acima aqui. Bom, então vamos lá calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Isso aí o pessoal está calculando correto. É a interpretação final que está chegando errado, tá? Bom, então o que a gente vai fazer para calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda? Eu vou pegar os valores de x menor do que 1 e ver como a minha função está se comportando quando x está se aproximando de 1 com valores menores do que 1. Então, olhando para a definição da minha função, que é essa aqui, talvez essa forma aqui que está, a segunda forma seja mais fácil da gente identificar, o que a gente percebe? Ó? Quando o x for menor do que 1, quanto que vale a minha função? A minha função vale x elevado a 4 menos 1 dividido por x menos 1. Então, eu venho aqui e coloco no lugar do f de x o que ela vale para x menor do que 1. Então, ela vale x à quarta menos 1 dividido por x menos 1. Por que eu troquei esse menos aqui, 1 menos, para 1? É porque calcular o limite de x tendendo à esquerda, neste caso aqui que a gente já faz a substituição da parte da função que nos interessa, é a mesma coisa que calcular o limite quando x tende a 1, tá? Então, na verdade, isso aqui... x tendendo a 1 pela esquerda, ele foi necessário para eu definir qual parte da função que eu pego. Tá? Agora eu vou fazer a conta que eu estou acostumado a fazer. A primeira coisa que eu vou notar é que nesse exemplo eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se você vier aqui substituir no lugar do x o valor 1, você vai ter 1 menos 1 vai dar 0 em cima, 1 menos 1 vai dar 0 embaixo. Então, obrigatoriamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que operar em expandir uma das expressões para poder cancelar. Qual a expressão que, em geral, a gente expande? É a expressão que tem a potência diferente de 1, no caso aqui a quarta. Ó, só um detalhe, lá na lista tinha um exemplo no qual tinha x ao cubo menos 1. A expansão de x ao cubo menos 1, tome cuidado na hora de fazer a expansão. Isso aqui não é x menos 1 elevado ao cubo, tá? De jeito nenhum. Nem é isso e nem é isso aqui, que muita gente, algumas pessoas colocaram. X menos 1 elevado, x menos 1 vezes x mais 1 elevado ao quadrado. Também não é assim, tá certo? Como é que a gente expande aqui? A gente vai usar o quê? A gente vai usar o cubo da diferença nesse caso aqui. E no exemplo que eu coloquei para a gente fazer, a gente vai usar o quadrado, o quarto da diferença, né? Como é que é isso aqui? Como é que a gente escreve? Então, x elevado a 4 menos 1, a gente sempre tira o x menos 1 em evidência. E o que vai sobrar multiplicando ele? Olha, a potência é quarta, então vai caindo a potência. 3, 2, 1 até sumir, né? Então vai ficar x elevado ao cubo, x ao quadrado, x é 1, tá?
Se fosse um A e B genérico, só para lembrar, ó, A elevado a quarta, B elevado a quarta é A menos B, vezes A ao cubo, mais A ao quadrado B, mais A B ao cubo, mais... Opa, B ao cubo não, B ao quadrado, mais B ao cubo. Ficaria desse jeito, tá? Então tome cuidado na hora de fazer expansão aí para não errar. Então algumas pessoas também erraram nisso aí. Bom, então continuando aqui na minha conta, né? Eu expandi a parte de cima, cheguei nesse pedaço aqui. Aí eu posso fazer o quê? Posso cancelar, ó, em cima e embaixo. Cancelo e vou... E vai sobrar o que para mim só? X ao cubo mais x quadrado mais x mais 1, é o que eu coloquei aqui. Ainda não calculei o limite. Lembra que quando você vai fazer o cálculo do limite, você carrega o termo limite do valor que você está atendendo até você substituir. Aonde que eu elimino? Após a substituição. Então aqui eu substituí, né? Então no lugar do x eu coloquei 1, 1 e aqui já era 1. Por que eu posso substituir direto? Porque eu já removi em determinação. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. Beleza, então o limite pela esquerda é 4. Agora vamos calcular o limite pela direita, tá? Então eu quero calcular o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Se você notar aqui, ó, x, para x menor do que 1, a função vale x a quarta menos 1, x menos 1. Para x maior do que 1 também vale x a quarta menos 1 dividido por x menos 1. Por isso que essa forma é a forma mais enxuta de representar a notação de função, tá? Então, ao calcular o limite quando x tende a 1 pela direita, o que a gente faz? A gente está se aproximando de 1, mas para valores maiores do que 1, tá? Então, para x maior do que 1, quanto que vale a minha função? Vale isso aqui, ó, que é exatamente o que já tinha anteriormente. Então vai ficar limite quando x tende a 1 de x a quarta menos 1 dividido por x menos 1, que vai dar 4, porque eu já fiz a conta, não vou fazer de novo. Tá bem? E aí, no exercício, eu peço que vocês calculem o limite lateral esquerdo, o limite lateral direita e, por fim, calcule o limite quando x tende a 1. O que a gente diz aqui agora? Olha... Quando os limites laterais são iguais, que é o caso, ó, o limite lateral esquerdo está dando 4, o limite lateral direito está dando 4, o que a gente pode dizer do limite da função quando a função tende ao ponto? A gente pode dizer que o limite existe. E o limite vai ser igual aos limites laterais, tá? Então, ele vai ser igual o limite quando x tende a 1 pela direita e igual o limite quando x tende a 1 pela esquerda e vai ser igual a 4. Qual é o erro que o pessoal está cometendo? Olha bem aqui o que está definindo a função. A função está dizendo que para x igual a 1, a função vale 3, ou seja, o f de 1 vale 3. Olha, o f de 1 valer 3 não é igual ao limite da função, tá? No limite, a gente só se preocupa em como a gente está se aproximando do ponto. No ponto, especificamente, isso aqui nem entra no cálculo de limite, tá? Em geral, isso nem entra no cálculo de limite. Então, se a função no ponto x igual a 1 for diferente dos limites, isso aqui, ó, não atrapalha ao calcularmos o limite. Então, tome cuidado. Muita gente está errando por causa disso. Ela vai lá, calcula o limite lateral à esquerda, dá um valor. Calcula o limite lateral à direita, dá o mesmo valor que tinha dado à esquerda. Tá? E aí, a hora de dizer qual que é o limite da função quando a x tende ao ponto, ele está avaliando a função no ponto. Não é assim que faz, tá? Para que serviria isso aqui? Esse fato aqui? Se eu perguntasse para você, a função é contínua em x igual a 1, o que você poderia dizer? Você poderia dizer que não é. Por que ela não vai ser contínua em x igual a 1? Porque apesar dos limites laterais serem iguais e igual a 4, a função no ponto x igual a 1 não vale 4, ele está valendo 3. Então o gráfico da função, eu não sei exatamente como é o gráfico da função, mas eu sei que em x igual a 1 está acontecendo mais ou menos assim, ó. A minha função, quando x se aproxima de 1, ela está indo
está chegando em 4 aqui, não sei se vem por cima ou por baixo, mas vou pôr aqui, ó, se aproxima em 4. Quando x tende a 1 pela direita, né, ela também se aproxima em 4. Aqui tem uma bolinha aberta aqui, mas em x igual a 1, quanto que a função está valendo? Está valendo 3. Essa é a interpretação. O limite existe, vale 4, mas a função está valendo 3 no ponto. Um outro exemplo que eu deixei preparado aí para vocês foi esse aqui, que é o parecido... Oi, diga. Você pode repetir a resposta aí? Não é contínua, pois? Ela não é contínua. Por que ela não é contínua no ponto x igual a 1? Porque para ser contínua, o que tem que acontecer? O limite lateral à esquerda igual ao limite lateral à direita, igual o valor da função no ponto. Então, todo mundo teria que ser igual. Tá? Então, a continuidade, que não é isso que eu perguntei, então vou pôr uma linha em vermelho aqui, ó. Continuidade, ela vai ser verificada quando acontece o quê? Ó? Limite quando x tende a pela esquerda for igual ao limite quando x tende a pela direita, que seria esse caso aqui, ó. Quando os dois limites são iguais, a gente já diz que o limite existe no ponto. E para ser contínua, isso tem que acontecer também, ó. A função no ponto tem que ser igual ao valor dos limites. Opa, pus o f de x embaixo. A função no ponto tem que ser igual ao valor dos limites, tá? Então a continuidade é definida por isso aqui, tá bem? Agora, a existência do limite é definida pelo quê? Por isso aqui, só essas duas primeiras igualdades. Então, igualar tudo, a gente vai igualar e vai verificar se isso é verdade na continuidade. Mas, para existir o limite através dos limites laterais, basta que os dois limites laterais sejam iguais. Se eles forem distintos, como é o caso abaixo, o que a gente já diz? A gente já diz que o limite não existe. O limite da função não vai existir quando os limites laterais forem distintos. Tá bem? Bom, o segundo exemplo que eu preparei foi esse aqui, tá? A função f de x é x² menos 1 dividido por x menos 1 se x for menor do que 1. 3x mais 4 se x for maior ou igual a 1. Pedir as mesmas coisas, ó, limite lateral à esquerda, limite lateral à direita e limite quando a função está tendendo ao ponto. No caso, a esquerda de 1, a direita de 1 e o limite em 1. Como é que a gente calcula o limite? Bom, à esquerda, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores que se aproximam de 1, mas menores do que 1. Então, o que a gente faz? A gente vai lá na definição da função e olha para ela qual a parte dela que está definida para x menor do que 1. Ó. Quando x for menor do que 1, a função vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Tá? Então, ao calcular o limite, o que a gente faz? A gente substitui aqui no lugar do f de x, x² menos 1 dividido por x menos 1. O limite é quando x tende a 1. Aí, o que a gente faz com x² menos 1? A gente faz aquele cálculo que a gente está acostumado. Por quê? Porque vai dar uma determinação 0 sobre 0. Se você vier aqui substituir 1, vai ficar 1 menos 1 dividido por... vai dar 0 dividido por 0. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou ter que simplificar aqui. Então, o x² menos 1, a gente pode usar a diferença entre quadrados aí, né? Que vai ficar o quê? X menos 1 vezes x mais 1. Tá? Embaixo, x menos 1, eu venho, cancelo. Você está vendo que eu ainda mantive o limite? Até aqui eu mantive, enquanto eu não substituir, eu mantenho. Então, o limite quando x tende a 1, 1 pela esquerda de x mais 1, vai dar, eu coloco no lugar do x, eu coloco 1, né? Então vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2. Tá? Então, o limite pela esquerda está dando 2. Aí eu vou calcular o limite pela direita. X tendendo a 1 pela direita da função f de x. O que eu faço? Eu estou pegando valores tendendo a 1, mas maiores do que 1. Aí eu vou na definição da função. A definição da função é essa aqui. Aonde que a função quanto que a função vale quando x for maior do que 1? Quando x é maior do que 1, a gente cai aqui. Tá? Então, a função minha vale 3x mais 4. Então, no lugar da minha função aqui, eu troco ela para 3x mais 4. Aqui eu preciso fazer qualquer simplificação? Não, não preciso. Por quê?
para x igual a 1, se eu vier aqui substituir x igual a 1, isso aqui está bem definido, não tem divisão de zero, não tem zero sobre zero aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu venho e substituo, no lugar do x eu coloco 1. Então vai ficar 3 mais 4, que está dando 7. O que a gente diz nesse caso aqui e qual o erro que o pessoal está cometendo? Olha, você está vendo que o limite lateral, quando x tende à esquerda de f de x, está diferente do limite quando x tende a 1 pela direita? Você está vendo? Ó, aqui é 2, aqui é 7. Então, o que a gente já conclui com isso aqui? Isso aqui implica que limite quando x tende a 1 de f de x, isso aqui não existe. Porque para o limite existir, os dois teriam que ser iguais. Quando eles são diferentes, o limite já não existe. E o que o pessoal está fazendo errado ali na resposta que está me dando da questão? Ele está chegando aqui e avaliando a função. Quando x é igual a 1, está dizendo que o limite quando x tende a 1 vai dar 7. Porque ele vem aqui e avalia o valor da função. Não, o limite não é 7, não tem o limite. Tá? O limite é como eu me aproximo do ponto. O valor no ponto não define o limite. Tá? Então tome cuidado com isso. Então isso é o erro da letra 1A, que na hora de fazer o pessoal está errando. Eles calculam, descobrem, vocês encontram limites distintos e ainda dizem que o limite no ponto existe. Não, ele não existe. Se os limites são diferentes, quer dizer que não existe. E finalmente a última aí, ó, que é esse exemplo aqui, que é para dizer sobre a continuidade da função. Tá? Bom, como é que a gente faz esse exemplo aqui sobre a continuidade da função? Eu vou escrever isso aqui na forma ampliada, né? Aqui também está a forma condensada. Olha, se x diferente de zero é isso, x é igual a zero, vai dar meio. Então, vou escrever ela na forma ampliada. Então, se x for menor do que zero, ela é raiz de x mais 1 menos 1 dividido por x. Se o x for igual a zero, está dando meio. E se o x for maior do que zero, vai dar a mesma coisa que eu tinha anteriormente, tá? Raiz de x menos 1 dividido por x. A vantagem é que, ao calcular o limite lateral à esquerda, a gente vai ver que o limite lateral à direita também é igual, porque é a mesma função. Isso não tem dificuldade. Bom, então vamos lá. Então, vou calcular o limite lateral quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. Então, quem é a parte da função que eu vou pegar aqui? A parte da função que eu vou pegar desculpe, não é a 1 não, eu quero a 0, tá? Desculpe, eu coloquei 1 aqui, mas porque tudo quase é 1, é 0. Tá? 0. Tá bem? Porque o único ponto que a função pode ter descontinuidade aqui vai ser esse aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Então, quando x tende a 0 pela pela esquerda, qual parte da função que eu pego? Eu pego ela aqui, né? Raiz de x mais 1 menos 1 dividido por x. Tá dando 0 sobre 0 aqui? Isso aqui é a mesma coisa que esse limite aqui, né? Quando x tende a 0, de raiz de x mais 1 menos 1 dividido por raiz de x. Tá dando 0 sobre 0 aqui? Tá, né? Por quê? Porque se você vier aqui colocar no lugar do x, colocar 0, vai ficar raiz de 1, que é 1. Então, vai ficar 1 menos 1 em cima e 0 embaixo. Então, a gente tem que remover a indeterminação. Como é que a gente remove a indeterminação nesse caso aqui? Olha, de outras vezes eu fiz por substituição de variável, inclusive tem esse exemplo lá no cálculo dos limites por substituição de variável. Eu vou fazer aqui agora, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do de cima, que é uma forma também de resolver. Então, multiplica em cima por raiz de x mais 1, embaixo por raiz de x mais 1, vezes x. Qual a vantagem que eu tenho aqui? Ao fazer esse produto aqui, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você fizer isso vezes isso, a raiz vai embora, né? Então, vai ficar isso vezes isso, vai ficar x mais 1. Isso vezes 1 vai ficar menos raiz de x mais 1. Isso vezes isso vai ficar mais raiz de x mais 1. Cancela.
1 vezes 1 vai dar menos 1, embaixo x, raiz de x mais 1 mais 1. Então aqui vai dar o quê? Ó, esse 1 com esse 1 cancela. Limite quando x tende a zero de x, raiz de x dividido por x, aqui raiz de x mais 1 mais 1. Agora a gente divide x por x. Sobra limite quando x tende a zero de 1 sobre raiz de x mais 1 mais 1. Agora a gente não tem mais determinação, porque a gente já removeu determinação. O que a gente pode vir fazer aqui? No lugar do x, a gente substitui o zero. Então vai ficar 1 dividido pelo quê? No lugar do x põe zero, então vai ficar 0 mais 1, vai ficar 1 mais 1, que está dando meio. Então, o limite lateral à esquerda de f de x está dando meio, tá? Agora, o limite lateral à direita, quando x tende a 1. Se a gente olhar aqui, né, não vou nem precisar fazer o cálculo, olha. Se x for menor de 1 não, tá? Por que eu estou colocando 1? É 0, desculpa, é 0. Tá? Para x menor do que 0, era essa parte aqui. Para x maior do que 0 é igual. Então, quando a gente vai calcular o limite lateral à direita de 0, o que vai acontecer? Eu vou usar a mesma função que eu tinha anteriormente. Então, fazendo o cálculo, a gente vai descobrir que vai dar meio, porque é a mesma função anterior. Então, o que a gente tem aqui agora, né? Então, a conclusão, por enquanto, é o seguinte. Limite quando x tende a zero pela direita de f de x está sendo igual ao limite quando x tende... desculpe, a esquerda de x tendendo a zero, né? É igual ao limite à direita de zero da função f de x. O que a gente pode concluir nesse caso aqui? Quando os dois limites são iguais, a gente já pode dizer que o limite, quando o x tende a zero de f de x, existe e é igual a quanto? A meio, tá certo? Então, quando os limites são iguais, os limites laterais são iguais, o limite da função existe, e neste exemplo específico está dando meio. O que a gente precisa a mais para garantir a continuidade da função? A gente precisa que a função em x igual a zero também valha meio, tá? Então, para ser contínua, é necessário que f de zero seja meio. A pergunta é meio? Nesse exemplo eu coloquei aqui sendo meio. Então, o f de zero aqui está dando meio. Então, o que a gente pode dizer dessa função? A gente pode dizer que ela é contínua em x igual a zero. Se por um grande acaso aqui fosse, por exemplo, 1, 3, 5 ou 7, ou seja, qualquer valor diferente de meio, a gente diria que a função ela é descontínua em x igual a zero, tá bom? Então, para continuidade, a gente olha como a função está definida no ponto, mas para limite não precisa, tá? Então, diga. E se para o limite pela esquerda e pela direita, os dois descem, por exemplo, para mais infinito? Aí já é descontínua, né? Porque como é que você vai definir a função num ponto como sendo mais infinito? Não tem jeito. Ali ela não é contínua, né? Porque os limites não existem, né? Porque eles vão para mais infinitos. No mesmo lado. Tanto da esquerda quanto para a direita vão para o mesmo infinito. Isso. Aí você pode dizer que o limite existe. Mas como é que você vai definir a função no ponto? Você não pode dizer que a função em x igual a alguma coisa é infinito, porque infinito não é número. Você não pode definir assim, f de não sei o que lá, para x igual a zero, ela é mais infinito. Se eu fizer isso aí, eu estou fazendo uma bobagem, né? Infinito não é número, é tendência de crescimento. Então, você define a função como sendo número num ponto. Então, se por algum acaso você for estudar a continuidade da função e qualquer limite lateral der mais ou menos infinito, você já pode dizer de antemão que a função é descontínua, tá? Infinito
quebra a continuidade da função. Por quê? Para pensar um pouquinho. Lembra que eu falei, para a função ser contínua, você tem que ser capaz de desenhar o gráfico sem tirar a mão do papel. Imagine que ela fosse assim, vai para infinito. Você tem que desenhar o gráfico sem tirar a mão do papel. O que você tem que fazer? Você teria que subir a tua mão até lá no infinito, né? Então, isso você não conseguiria desenhar, porque você não conseguiria passar para o lado de lá. Então, o infinito quebra completamente a definição de continuidade, tá? E quando os dois vão para o mesmo lado infinito, não existe limite, né? Não, você pode dizer que, aí é uma controvérsia, né? Você pode dizer que o limite existe, né? O limite quando o x tende a zero aqui, por exemplo, você pode dizer que é mais infinito, pronto. O limite existe. Você usar a definição de limites laterais, você pode dizer, o limite existe e vale mais infinito. Mas a função com certeza vai ser descontínua, porque em x igual a zero você não pode definir ela como mais infinito. Tá, joia, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Não? Se os limites laterais forem zero. Se os limites laterais, os dois forem zero, não tem problema. Zero é número. Tá? Eles não podem ser infinito. Mas zero pode ser. Zero é filho de Deus também. Qualquer número pode dar, tá? O limite. Mas infinito não é número. Infinito é tendência de crescimento. Tá bom? Bom, vamos lá então. Aí se alguém tiver mais alguma dúvida, surgir alguma dúvida aí durante a aula, no finalzinho a gente comenta, tá? Diga. Se os limites laterais forem diferentes, aí no caso não vai ter como saber a continuidade? Aí já, se os limites laterais forem diferentes, já pode dizer que ela é descontínua, tá? Ela é descontínua, só que não tem limite. Ela é descontínua porque os limites são, na aula passada, no finalzinho, eu comentei a seguinte coisa, O que acontece quando os limites, você pegar um ponto A aqui, o que acontece se os limites são diferentes? Se os limites são diferentes, quer dizer que quando o x se aproxima de A pela esquerda, o limite lateral, né? Ela vai dar um valor, quando se aproxima pela direita, vai dar outro valor. Então, a função aqui, ela é descontínua, no caso em que os limites laterais são distintos, você vai ter um salto na função mesmo, você tem um buracão aqui, tá? Agora, quando os limites são iguais, mas a função não vale a mesma coisa que o limite, olha o que acontece nesse caso. Você tem, no ponto A aqui, pela esquerda e pela direita, ela está tendendo para o mesmo valor. Mas em x igual a, o que a gente vai ter? A gente vai ter um buraco aí, em x igual a. Ficou muito grande o buraco. Em x igual a vai ter um buraco, Tá certo? E para ela ser contínua, esse ponto teria que ser preenchido com o mesmo valor da função. Então, o caso em que os limites laterais são iguais e o valor da função não é igual ao limite, por exemplo, ficaria assim o gráfico. A única diferença é que tem um salto num ponto só. Agora, quando os limites laterais são distintos, a função realmente está descolada, tá? E aqui, quando os limites laterais são iguais e a função não é igual no ponto, esse ponto pula. O que a gente faz para isso aqui ficar contínuo? Eu puxaria esse ponto para esse buraco que tem, tá? Então, essa aqui é a situação de descontinuidade. Então, a função será descontínua se limites laterais forem distintos, aí vai ser descontínua mesmo, vai ser desse tipo aqui. E se mesmo os limites laterais sendo iguais, a função não valer o mesmo valor no ponto que os limites, tá? Então, esse é o segundo caso, é isso aqui. Tá bom?